Olá, eu sou Camila Isola e eu estou aqui para falar a respeito do capítulo 2 do livro Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg. Esse capítulo é a respeito da comunicação que bloqueia a compaixão. E ele começa trazendo uma citação da Bíblia. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgueis, sereis julgados. Certas formas de comunicação nos alienam do nosso estado compassivo natural. Ele chama de comunicação alienante da vida. Um exemplo disso são os julgamentos moralizadores. Então, a culpa, o insulto, a depreciação, a crítica. No mundo dos julgamentos, o que importa é quem é o quê. E dentro da comunicação não violenta, a gente acredita que ninguém é, os objetos são. Nós, seres humanos, nós estamos em alguma relação, em alguma situação, alguma necessidade, estamos com alguma necessidade ou estamos com algum sentimento, mas a gente não é aquilo. Para além das ideias de certo ou errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Esse foi um poeta, Sufi Rumi. A comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o que é certo e o que é errado. Um mundo de julgamentos, uma linguagem rica em palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento, enquanto nos preocupamos com o que é bom, o que é mal, normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente, ignorante, etc. Nossa atenção acaba que concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro, ao invés de a gente concentrar a nossa atenção no que nós e nos outras pessoas que estão ao nosso redor realmente necessitamos e que não estamos obtendo. Aí ele traz dois exemplos incríveis, assim, porque de um lado, se, por exemplo, a minha esposa deseja mais afeto do que eu estou lhe oferecendo, ela é uma pessoa carente e dependente. Mas, se do contrário, sou eu que estou precisando de mais atenção, que ela me dê mais atenção, então ela é uma pessoa indiferente e insensível. Aí no ambiente de trabalho, se o meu colega atenta mais aos pormenores do que eu, ele é cri-cri e compulsivo, né? Até tem toque. Por outro lado, se sou eu quem presta mais atenção aos detalhes, ele é um lambão e desorganizado. Interessante esse ponto de vista, né? Pacificar e julgar as pessoas estimula a violência. E aí ele traz que o juízo de valor é diferente de julgamentos moralizadores. Juízo de valor é importante, porque é o que nós acreditamos ser melhor para a nossa vida. Então, é importante a gente ter um juízo de valor e saber qual é o nosso juízo de valor. Agora, quando a gente parte para um julgamento moralizador, ele é como um comportamento em desacordo, que a gente acredita, né, que é um comportamento em desacordo com os nossos juízos de valor. Ele traz um exemplo. A gente vai colocar uma tarja assim de que violência é ruim. Pessoas que matam são más. Lembrando que nenhum ser humano é dentro da comunicação não violenta. Ele sugere que, ao invés de a gente falar a violência é ruim, pessoas que matam outras pessoas são más, a gente poderia dizer: tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Eu valorizo a resolução de conflitos por outros meios. E aí ele traz também outra maneira de fazer a nossa alienação, fazendo comparações. Comparações são uma forma de julgamento também. Então, ele traz aqui um exercício de um cara chamado Dan Greenberg, que ele pede para as pessoas, inicialmente, fazer a comparação do corpo dela, das medidas corporais dela, com as medidas de pessoas que são perfeitas, assim, dentro do estereótipo, né, dos modelos. E o que gera? Só de comparar fisicamente, a gente acaba ficando infeliz, né? Ninguém fica feliz de ver que a gente não é perfeito dentro daquelas medidas que socialmente é o padrão de beleza, né? E aí ele vai além, num segundo teste.
ele traz o que Mozart foi capaz de fazer enquanto ele era adolescente, os vários idiomas que ele conseguia falar e as várias obras que ele compôs. E ele era adolescente. Imagina eu me comparando com Mozart hoje, com 45 anos, não fiz nada do que ele fez, né? Então, também gera uma infelicidade. Então, comparação é uma forma de julgamento que traz a infelicidade, não é nada bom. A nossa linguagem obscurece a consciência da responsabilidade pessoal. Então, a gente precisa ter que tomar cuidado com a forma que a gente se comunica. E aí ele traz também outra forma da gente se alienar da nossa compaixão, né? Quando a gente faz a negação da nossa própria responsabilidade. E ele traz um exemplo, né, de um livro chamado Eichmann, em Jerusalém, que é o julgamento de Adolf Eichmann por crimes de guerra. E aí ele traz uma palavra, que eu não sei como é que se fala em alemão, mas Ansprache, que significa linguagem de escritório, burocratês, que era um termo que eles usavam para conseguir suportar e acatar as ordens, né, do que era falado para eles, mesmo eles estando em desacordo, né, de ter que matar pessoas, inclusive. E aí o que eles diziam dentro dessa linguagem de escritório? Eles falavam, eu tive que fazer, foram ordens superiores, a política institucional na época era essa, era o que mandava a lei. Outra forma, né, indo além dessa parte, né, da negação de responsabilidade, ele traz alguns exemplos quando a gente nega a nossa responsabilidade por outros atos, quando, por exemplo, a gente fala de forças vagas em pessoais, então a gente coloca a nossa responsabilidade em forças vagas em pessoais, que a gente diz assim, eu limpei meu quarto porque tive que fazê-lo. Isso é uma coisa também importante dentro da comunicação não violenta, a gente nunca tem que. Nossa condição, diagnóstico histórico, pessoal ou psicológico. Então, a gente diz que não é a minha responsabilidade beber quanto eu bebo. Eu bebo porque eu sou um alcoólatra. E, de novo, eu estou colocando em mim uma tarja de que eu sou algo, e eu nunca sou dentro da comunicação não violenta. Ações dos outros. Então, ao invés de eu assumir a responsabilidade, eu culpo os outros. Bati no meu filho porque ele correu para a rua. Outro exemplo é quando a gente, ao invés de assumir a responsabilidade, a gente coloca as nossas responsabilidades em ordens de autoridades. Então, menti para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso. Ordens superiores. Outra forma de não assumir responsabilidade é passar essa responsabilidade por uma pressão que o grupo exerce na gente. Então, comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Ou por formas de... A gente coloca a responsabilidade em políticas, regras e regulamentos institucionais. Então, tenho de suspender você por conta dessa infração. É a política da escola. Ou papéis determinados pelo sexo, idade ou posição social. Então, eu detesto ir trabalhar, mas eu vou porque eu sou um pai de família, então eu tenho que bancar a minha família. Outra forma de não assumir a responsabilidade é trocar assumir minha responsabilidade por impulsos incontroláveis. Então, fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Foi incontrolável. Então, não é minha responsabilidade. Foi esse impulso incontrolável que me tomou conta de mim. E aí ele traz essa parte de como eu falei para vocês, né, que o tem que. Ele traz o exemplo de uma mulher que estava numa das reuniões de comunicação não violenta com ele, e ela alega, né, que ela cozinhou detestando do fundo da sua alma por 20 anos. Ela nunca gostou de cozinhar, mas ela precisava de cozinhar porque tem filhos, tem marido, tem as pessoas que moram na casa dela e que precisavam da comida. Então, ela tinha que fazer a comida. Aí o Rosenberg falou para ela, olha, você não tem que. É importante você verificar quais são as suas necessidades, o que é que realmente você quer para a sua vida, né? E ver, né, o que você quer levar adiante. Porque você nunca tem que, você pode escolher. E ela ficou assim, intrigada, mas ela já resolveu no mesmo dia.
Quando ela chegou em casa, ela anunciou para toda a família que ela ia parar de cozinhar, que ela nunca mais ia cozinhar, porque ela não gostava de cozinhar e expressou as necessidades dela de não ter que mais passar por isso, né? 3 semanas depois, os 2 filhos dela foram na reunião seguinte que o Rosenberg estava, e o Rosenberg, é muito interessante quando a gente vê o vídeo do Rosenberg contando essa história, né? De como ele chegou, e aí ele ficou meio assim, nossa, e agora? Como é que será que foi? E aí os filhos chegaram para ele e falaram assim, obrigada, graças a Deus! Assim, quem sabe, ela para de reclamar durante as refeições, porque ela fazia comida, obrigada, né? Dentro dela ela se achava obrigada, e aí ela reclamava durante, então estava todo mundo comendo na mesa, e não era prazeroso, porque ela ficava o tempo todo, que todo mundo estava comendo, reclamando, porque ela teve que cozinhar, e era uma coisa que ela não gostava de fazer. Então, os filhos ficaram gratos ao Rosenberg, na verdade, de ter trazido essa oportunidade dela fazer essa escolha. Ele também traz o exemplo de uma professora que diz que ela detesta dar nota. E ela fala assim, eu tenho que dar nota porque é a política da secretaria, né? O governo exige que a gente dê nota para os alunos. Aí o Rosenberg sugere para ela, ao invés de você dizer que você tem que tal você trocar que eu opto por dar nota porque eu desejo manter o meu emprego? Na hora ela ficou meio em choque assim, e ela falou assim, nossa, eu não gostei muito dessa frase, porque daí eu tenho que assumir a responsabilidade por, por essa escolha de dar notas. Mas é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ter esse olhar de entender que a gente não tem que nada, a gente escolhe fazer. E aí, ele também traz a fala de um jornalista francês chamado Georges Bernanos. Ele fala assim, já acredito há muito tempo que, se a eficiência cada vez maior da tecnologia de destruição um dia fizer que nossa espécie desapareça da Terra, não terá sido a crueldade a responsável por nossa extinção. Menos ainda a indignação que a crueldade desperta ou as represálias e vinganças que ela atrai. É isso que a gente faz, a gente culpa essas pessoas que estão fazendo essas maldades, né? Mas ele acredita que a docilidade, a falta de responsabilidade do homem moderno, sua desprezível aceitação subserviente de qualquer decreto comum, os horrores que já vimos, os horrores ainda maiores que logo veremos, são sinal não de que os homens rebeldes, insubordinados e indomáveis estejam aumentando em número no mundo todo, e sim de que aumenta constantemente o número de homens obedientes e dóceis. Porque a gente escolhe ficar calado, muitas vezes, né? Quando a gente não tem ideia do que fazer, a gente escolhe ficar calado. E segundo George Bernanos, ele acredita realmente que é isso o mal da sociedade de verdade. Nunca, a gente precisa entender isso, que é difícil, né? Nunca conseguimos forçar as pessoas a fazer nada. Outras formas de comunicação que também é alienante da vida, que nos afasta da nossa essência de compaixão, é comunicar nossos desejos com exigências. É uma outra forma de linguagem que bloqueia a compaixão. É uma lição de humildade no exercício do poder para aqueles que, entre nós, que acreditam que, por sermos pais, professores ou administradores, temos como tarefa mudar as pessoas e fazer com que as pessoas se comportem. Um bom exemplo são filhos, né? E ele traz os exemplos da vida dele, do quanto os filhos dele fizeram ele entender que não tem como você forçar alguém. Ou melhor, no máximo, o que a gente consegue fazer por meio de forçar alguém a fazer alguma coisa é por meio da punição. Fazê-las desejar ter feito o que a gente queria. E aí, só que depois vem o preço, que a gente acaba se arrependendo. Eu falo que é como a ressaca, né? A gente fica meio que de ressaca quando a gente faz algo que vai deixar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor chateados, né? Mas a gente quer forçar eles a fazer algo, e aí a gente usa a punição como uma forma de
fazer as pessoas fazerem o que a gente quer, obrigar elas a fazerem o que a gente quer. O pensamento baseado em quem merece o quê também bloqueia a comunicação compassiva. A comunicação alienante da vida também se associa ao conceito de que certos atos merecem recompensa e outros atos merecem a punição. Então, uma frase que ele traz: João merece ser punido pelo que ele fez. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Muitas vezes. O Rosenberg acredita ser do interesse de todos nós que as pessoas mudem, não para evitarem de serem punidas. É muito ruim isso, né? Mas que elas mudem sim, porque elas percebem que a mudança vai beneficiar ela mesma e também vai beneficiar as pessoas ao redor dela. O problema é que durante vários séculos nós temos a influência de um tipo de comportamento que dá ênfase à maldade e nossas deficiências inatas, bem como a necessidade de educar e controlar nossa natureza inerentemente indesejável, porque a gente acaba acreditando nisso, né? Que a gente tem essa natureza que a gente não queria ter. E aí o que acontece? A gente escolhe, a gente aprende desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós. Então a gente vai tentando esconder esses sentimentos, esses comportamentos que são indesejáveis. A comunicação alienante da vida tem profundezas em raízes filosóficas e políticas. A comunicação alienante da vida tanto se origina e também se sustenta de sociedades baseadas na hierarquia ou dominação. E agora me fala, qual é a sociedade hoje no planeta Terra que não é baseado em hierarquia ou dominação? Então, onde quer que uma grande população se encontre controlada por reis, czares, presidentes, nobres e etc., é de interesse dessas pessoas que estão no poder que as massas sejam educadas de forma tal que a mentalidade delas se torne semelhante à mentalidade de pessoas escravas. Então, entender o que é errado, o que deveria de acontecer mesmo, ou tenho de fazer algo, é perfeitamente adequado para caber nessa sociedade que é comandada por um pequeno grupo de pessoas que estão no poder. Então, quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores que implicam que algo é errado ou mal, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, autoridades, para entender o que é o certo, o que é o errado, o que é bom e o que é o mal. O resumo, aí ele traz bem claro, que é da nossa natureza gostarmos de dar e receber com compaixão. Ele enfatiza isso. Esse capítulo inteiro é baseado nisso, nessa nossa essência. Entretanto, aprendemos muitas formas de comunicação que ele considera comunicação alienante da vida, que nos afasta dessa nossa essência de compaixão, que nos levam a falar e a nos comportar de maneiras que ferem aos outros e também a nós mesmos. Aí, um exemplo que ele traz, que a gente já falou, uma forma de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores que implicam que aqueles que não agem em consonância com os valores estão errados ou são pessoas más. Outra forma de nos afastar da nossa essência de compaixão esse tipo de comunicação é de fazer comparações que são capazes de bloquear a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. Outra forma é a comunicação alienante da vida também prejudica a nossa compreensão de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Assumir 100% de responsabilidade de tudo que acontece nas nossas vidas. E, por último, comunicar nossos desejos na forma de exigências é ainda outra característica da linguagem que bloqueia a compaixão. Então, esse é o resumo do capítulo 2. E agora, logo em breve, estaremos indo para o capítulo 3. E é isso.